O transtorno bipolar é um problema que já atinge 4% da população aqui do nosso país. E de acordo com a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o médico psiquiatra, Dr. Aloísio Andrade, que nos dá a honra aqui de estar conosco no nosso estúdio. Doutor Aloísio, obrigado pela presença, seja bem-vindo, Deus abençoe o senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha tê-lo aqui conosco, né, para nos emprestar, nos ceder aqui um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento sobre esse assunto que atinge 4% da população. Para o pessoal de casa entender um pouquinho, existem as neuroses, as psicoses. O transtorno bipolar, ele incide de que maneira? Fazendo essa diferenciação e conceitue para a gente o que é o transtorno bipolar. Então, vamos lá. O primeiro raciocínio é que todo ser humano é dual por natureza. Somos matéria e energia, somos corpo e espírito, somos adultos em algumas coisas, infantis em outras. Então, ninguém é um só. Essa dualidade gera o tal vazio existencial que recebe o nome de angústia. Então, angústia não é depressão, não é tristeza, não é doença, angústia é fome de sentido para a vida. Já que a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida, e quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares: a família e os amigos, o estudo, o trabalho e o lazer, a espiritualidade, a religião e a curtição, os prazeres da matéria. Então, somos duais por natureza, e isso a psiquiatria conceitou como neurose. Então, somos todos neuróticos. O que varia é o tipo de neurose, é o tanto de neurose. E psicanaliticamente, é essa definição também, né? Então, o que varia é o tipo de neurose, a quantidade da neurose e como a pessoa administra o neurótico que é. Se a pessoa for muito neurótica, mas administrar bem, ela se torna menos neurótica do que quem é pouco neurótico, mas não sabe administrar o abacaxi, que a gente brinca de falar, cada um de nós é um abacaxi a ser descascado, convivendo com outros abacaxis, diante do abacaxi maior que é a vida, que é algo muito misterioso, portanto, enigmático, né? Então, essas são as neuroses, são os problemas que todos temos no cotidiano, depressões mais simples, questões histéricas. Já as psicóticas, quadro psicótico quer dizer o quê, Serginho? Quando essa dualidade espicha muito, o elástico arrebenta. Então, a gente deixa de ser dual e passa a ser dois. A gente deixa de ser neurótico e passa a ser psicótico. A gente deixa de ser candidato a doido e vira doido mesmo. A gente deixa de ser doido manso e vira doido varrido. A gente deixa de ser um doido controlado e passa a ser um doido ostensivo, como diz na gíria, bandeiroso. Se a gente fizer uma enquete aqui, eu estaria em qual deles? Candidato ou já eleito aí a doido, hein, pessoal? Quem consegue manter as aparências é só candidato. Deixa de ser candidato e se torna mesmo um problemático acima da média, porque não tem uma linearidade de equilíbrio, né? A gente oscila hormonalmente, todos nós, homens e mulheres, temos a fase hormonal da ovulação, que é uma fase mais propícia, que a gente fica mais animado, e a fase da tensão pré-menstrual, que a gente na pré-menstruação fica mais derrubado. Então, nem que seja hormonalmente, nós oscilamos. Isso é normal, tá, gente? Isso não é problema. A psicose, no caso de distúrbio bipolar, é um quadro muito grave. É a partir das doenças depressivas, bipolares, psicóticas que ocorrem os suicídios. A maior parte dos quadros de autoextermínio são pessoas que ficam tão confusas, que sofrem tanto na sua depressão, que não vê outra saída que não tirar a própria vida. Por isso a importância do tratamento. O tratamento, claro, envolve psicoterapia, envolve a busca do autoconhecimento, mas precisamos de remédio, tá, gente? É das poucas situações que eu afirmo categoricamente. Não há como se tratar, como lidar uma depressão bipolar sem o uso do remédio. Não é só remédio, mas é remédio também. Serve a homeopatia? Serve a homeopatia, porque a homeopatia ajuda muito, Serginho, na melhora da estrutura psíquica e emocional. Essa é a grande diferença. Remédios alopáticos, remédios comuns, funcionam como Novalgina para dor de dente. Atuam no sintoma, mas não atuam no processo estrutural. Não é nem bem na causa, Serginho, porque a causa é um trem do passado. São heranças genéticas, são traumas de infância que a gente às vezes não lembra. A bipolaridade, ela tem, então, a ver, no seu conceito estrutural, com também parte na hereditariedade. É dos problemas mentais que a gente mais tem clareza que tem um traço genético também. Olha. Também. Se a pessoa tem, por exemplo, assim, um irmão que é esquizofrênico ou bipolar, ou que tem um TOC, um transtorno obsessivo, se tem tios, quer dizer, um número maior de indivíduos naquela família acometidos do problema, aumenta o risco da gente ter. Não nos obriga a ter o problema, mas aumenta o risco, né? Então, no quadro da doença mesmo, a pessoa tem uma oscilação, uma variação de humor, se a gente quer uma variação totalmente acima da média.
aquela pessoa que sem usar nenhuma droga, sem tomar remédio para emagrecer, sem cheirar cocaína, que começa a falar igual o pobre na chuva, que não consegue parar de falar. Antigamente, quando não tinham remédios, a pessoa morria de exaustão. A pessoa não conseguia comer, a pessoa não conseguia comer, não conseguia dormir e ia até acabar morrendo. Então, são quadros graves mesmo. Então, do ponto de vista prático, o diagnóstico é muito mais feito através do quadro clínico, do jeitão, do modus operandi, do jeito de funcionar da pessoa, do que por exames. Acredito que futuramente nós vamos ter exames, existem exames agora de saliva feitos no exterior, você manda saliva e aí vê não só que doença a pessoa tem, pensando em traços genéticos, né, esses traços de família, mas também que substância, que medicamento vai poder ajudar mais. E feito disso, os remédios comuns atuam como Novalgina para dor de dente, atuam na dor, mas não atuam na cárie. Então, a vantagem, quando a gente acrescenta o remédio homeopático, ele ajuda na melhora da estrutura psíquica e emocional. Isso não é mexer na causa, mas fortalecer a nossa capacidade de administrar esse desafio, que é um desafio muito acima da média. É como, num bloco anterior, nós falamos sobre a escoliose, talvez assim, não se cura, mas ali se trata, ali, por exemplo, com fortalecimento muscular, com uma reeducação. Está ali o problema, porque não tem cura, já está mudado. Seria talvez uma similaridade a isso. E ele está bem administrado, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque a ideia da redução de danos, ou seja, de diminuir as consequências de um problema, você parte do princípio assim, tem um problema. Né? O ideal é que não tivesse problema, mas tem um problema. Então, aí muda o raciocínio. E a ideia da redução de danos é de que entre o real e o ideal tem o possível. O real é muito árido, tudo vai dar em morte no final. Então, o real é o concreto, objetivo e árido. O ideal era que a gente não tivesse problema nenhum, que em vez de estar na Terra, a gente estivesse no céu, em algum lugar semelhante. Todo mundo anjo. Né? Agora, entre o real e o ideal tem o possível. Isso envolve esforço, envolve conhecimento e esforço. O conhecimento envolve o quê, gente? Leitura sobre o problema, você saber mais características do problema que você tem desde que tenha sido diagnosticado, o uso de medicamentos, o trabalho da terapia, onde a pessoa faz reflexões consigo mesma, buscando, então, o melhor de si, nunca buscando a perfeição. O que a psicanálise, a psicologia trabalha aí nessa ressignificação desses traumas e processos traumáticos da vida. Exatamente. Né? São 3 instâncias, Serginho. A autoobservação, na busca do autoconhecimento, na tentativa do autocomando. Por quê? Porque nós temos esse lado infantil. Só repete isso para a gente, o pessoal de casa ficar bem frisado nisso aqui. É o autoconhecimento. Autoobservação. Na busca do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É saber como que é o nosso funcionamento. Todos nós funcionamos como um carro desalinhado, querendo sair da pista. Então, através da autoobservação, a gente vai identificando as minhas tendências, boas, médias e ruins. Nas tendências ruins, nas tendências inadequadas que todos temos, na medida que você a conhece, você vai tentar trazer o carro para a pista, como se cada um de nós fosse o motorista do próprio veículo, que é a gente mesmo. Então, eu percebo que minha maneira de ser está exagerada, eu sou um sujeito bom, mas eu sou tão bom que todo mundo me faz de bobo. Então, o que eu concluo? Ser bom é bom, mas ser tão bom não é tão bom. Então, se eu tenho a tendência a exagerar na bondade, eu próprio trago esse volante do autocomando, daí então autoobservação, no autoconhecimento, na busca do autocomando. Porque o nosso lado infantil, ele é muito limitado, tá certo, gente? Todos nós no lado infantil, que vai nos acompanhar a vida inteira, que ele está ligado à matéria, está ligado ao corpo físico, o lado infantil só quer saber, se a gente de comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum tipo de prazer, de bem-estar para preencher o vazio existencial, a tal da angústia, e temporariamente esquecer que tudo vai dar em morte no final. Então, um anestesiamento saudável, mas é um anestesiamento. Uma forma, ópio, né? E descansar que ninguém é de ferro, comer, curtir, descansar. E quando o nosso lado infantil, que é muito imediatista, não está podendo comer, curtir, descansar o tanto que gostaria, ou quando fez em excesso, está meio cheio, meio, como dizia na gíria, empapuçado, aí os verbos mudam, o nosso lado infantil começa a conjugar os verbos. Reclamar, enrolar, quer deixar para depois, e não podia faltar o verbo apelar. Ou apelar com os outros, ou apelar consigo mesmo, ou apelar com os outros e consigo mesmo. Eu te dou uma dura, chega de noite e fala, puxa vida, não devia ter falado com o Serginho daquele jeito. Primeiro eu apelo com você, depois, através do arrependimento e da culpa, eu apelo comigo mesmo. Então, o nosso lado infantil, gente, não é mole, porque ele tenta ser o chefe o tempo inteiro. Então, tem muita gente que está fumando sem querer, bebendo sem querer, mentindo sem querer, roubando sem querer, porque o lado infantil, ao comandar, ele obriga o lado adulto a fazer mesmo que sem querer.
Por isso que parece um trem esquisito. Eu não queria estar fumando e estou fumando, eu não queria estar bebendo e estou bebendo. Mas como é que você não queria se você está fazendo? Porque o nosso lado instintivo prevalece. Isso é falta de o quê? De um autocomando. Isso é falta de um autoadestramento. É como se a gente fosse, a gente é um animal que precisa de ser domesticado. Se a gente não teve esse treino na infância, fica mais difícil, é claro. Quando adulto, aí é aquela história, não teve a autoobservação, não chega ao autoconhecimento, não vai ter o autocomando. E aí vem a coisa terrível que chama projeção. Aí eu estou de mau humor e te acho um chato. Entendeu? A projeção, gente, é uma das coisas que a gente mais estuda na psiquiatria, que é a gente responsabilizar o outro por coisas que muitas vezes a responsabilidade é nossa. Então, esse negócio de achar o outro chato porque eu estou de mau humor, quer dizer, eu, em vez de perceber que eu estou com a minha tendência desviante de mau humor e fazer o noves fora, dar o desconto, eu pego e projeto em você, assim, mas esse cara é um chato. É um chato, mas na verdade o chato é você mesmo. Doutor Aloysio, vamos falar aqui para o pessoal de casa e mostrar aí algumas características desse transtorno bipolar. Então, para ilustrar aí, coloca na tela, por favor. Dentre elas, nós vamos citar aí irritação ou euforia, agitação, pensamento e fala rápidos e distração fácil. São características, sim, peculiares, porque a pessoa, quando está na fase de mania ou hipomania, que a gente chama também de agitação psicomotora, a pessoa que está pensando muito rápido, movimentando muito, está claramente agitada. Então, nessa situação, a pessoa tem uma dificuldade grande para prestar atenção nas coisas e, às vezes, até é confundido com distúrbio por déficit de atenção, né? Porque a característica é muito parecida nesse caso, só que o distúrbio bipolar tem muito mais peculiaridades, muito mais características. Acontece essa irritação porque você fica com estupim curto, você fica com pouca paciência, porque como você está muito rápido, parece que tudo em volta está demorado. Então, o trânsito, a demora de um sinal de trânsito parece muito maior do que normalmente é. Então, a gente tem uma mudança, uma distorção nesse padrão de percepção de tempo, inclusive. Né? A insônia é uma outra característica muito comum, né? E, por fim, a dificuldade de produzir de uma maneira satisfatória no seu convívio social, tanto profissionalmente, como nos estudos, como na convivência social. Então, essa vamos ilustrar, então, esses outros aspectos aí para o pessoal de casa, né? Que ainda na fase da mania e da hipomania, que é a capacidade de envolver-se em vários projetos ao mesmo tempo, a insônia ou pouca necessidade de sono, comportamento impulsivo e de risco, agressividade e hostilidade. Por Temos isso mais essas... no social fica muito difícil. Compromete, a pessoa é muito apeladora, entendeu? Ela é muito, naquele momento ela fica muito autoritária, né? E se a gente vê o outro polo, o outro lado da moeda, a pessoa perde vitalidade, perde energia. Então, ela não se dispõe a conversar, os assuntos não a interessam e ela fica num ritmo muito lento no seu funcionamento cotidiano. Quando aqui é colocado ali, ilustrado para o nosso telespectador, capacidade de envolver-se em vários projetos ao mesmo tempo. E isso pode parecer inicialmente uma grande habilidade, mas no final é querer abraçar o mundo e não conseguir fazer nada. Porque se você começa muita coisa, mas não termina nada, o fracasso é sempre ali presente e isso também contribui para o desencadear desses polos aí, né? Direção desses polos. Essa frustração de você não conseguir ter sucesso, levar as coisas adiante, pode inclusive ser um fator, um gatilho para você deprimir. Porque na fase que você está animado, você começa um tanto de coisa. Aí, de repente, você não consegue, não vai ao fim. Não consegue, não vai ao fim. De repente, você desanima e aí você fica na inércia. Até porque o sentido de fracasso de cada um desses projetos iniciados e não terminados ou não concluídos ali em êxito, e isso é esse gatilho que gera essa fase pior aí dessa depressão, né? E aí, lembrando para quem conhece a eletricidade, uma corrente alternada. Você exagera para mais, bate no teto, começa o movimento de descida, exagera para menos, bate no chão, entendeu? É uma oscilação muito grande, muito. A próxima tela aí, por gentileza, e também das características do transtorno bipolar, fala da fase depressiva, que é essa profunda tristeza, desânimo, sensação de vazio, perda de interesse em atividades ou assuntos que normalmente provocariam prazer. E isso daí vai tirando o sentido da vida.
a raison d'être e a razão de ser, né, que os franceses falam, ela vai sendo perdida e por isso a pessoa chega a ficar completamente muda, sem responder as perguntas, sem ser capaz então de atender as demandas externas. Isso daí vai trazendo um nível de perda de não só de interesse, mas de vínculo, Serginho, que acaba que a pessoa até alimentar, até tomar banho, até cuidar da própria higiene, ela não consegue mais, ela não se interessa. E é uma situação, gente, que não adianta conselho, não adianta falar assim, não, vamos animar, você precisa de ver sentido na vida. É lógico que a gente deve falar isso, mas isso aí é praticamente não transformador. Porque o que está faltando é uma motivação endógena, é a tal da libido, que é essa alegria existencial, que é essa questão do entusiasmo pela vida. Por isso, entende-se que o distúrbio bipolar é um distúrbio químico que tem fatores psicológicos, emocionais, históricos, biográficos e genéticos, inclusive, mas é, antes de mais nada, uma alteração química que a gente ainda não tem um conhecimento profundo para dizer qual é a alteração química, mas é uma coisa que a gente bate o olho na pessoa, gente que tem uma vivência na área e você tem clareza de que é uma doença mais profunda, ou seja, uma doença mais grave e uma doença mais difícil de ser atingida no seu cerne, na sua essência. Daí o senhor, quando o senhor afirma lá que a prescrição medicamentosa ela se faz necessária exatamente por essa alteração química, né? Então, para esse fortalecimento, principalmente se formos estabelecer aí a homeopatia, não é isso que o senhor falou? É, como estruturante. Lembrando aos telespectadores da Rede Super que todo ser humano vive dentro de um triângulo. Tanto as coisas boas que a gente sente quanto as coisas ruins acontecem no nível elétrico, o cérebro e o coração são órgãos extremamente elétricos, né? Acontece no nível químico, as substâncias químicas, as várias, inclusive os hormônios, que são poderosíssimos, e o psíquico e emocional. Então é um triângulo, elétrico, químico e psíquico e emocional. E cada uma dessas variáveis interfere na outra, elas são retroalimentadas. Então, se a pessoa tem um problema de tireoide, ou porque a tireoide está funcionando muito ou pouco, ela vai ter distúrbios psicoemocionais. E se não fizer um exame de sangue para ver como está a tireoide, muitas vezes trata-se gato por lebre, ou seja, você trata uma depressão ou uma agitação, ou pode até confundir com distúrbio bipolar, quando na verdade é um distúrbio da glândula tireoide, dos hormônios da tireoide. Então, muito importante que se faça os exames, não vai tomando remédio assim direto, tem que conferir para ver se as suprarrenais são as glândulas que produzem o cortisol, que produzem adrenalina, estão bacanas, estão funcionando bem. Se o intestino está funcionando bem, até para a produção até de serotonina. Dopamina, né? serotonina e endorfinas. É o sistema, assim, a defecação é uma situação que aumenta a produção de endorfinas. Então, a gente tem uma sensação de bem-estar por ter eliminado as fezes. E lembrando um dado importante que, embriologicamente, o cérebro e o intestino vêm do mesmo tecido, que é o ectoderma. Então, o sistema nervoso central e o intestino estão muito conectados e todo o nosso sistema imunitário, todo o nosso sistema de defesa está no intestino. Por isso que quando mentalmente, psíquica e emocionalmente a gente não está muito bem, a gente tem mais tendência a adoecer. E quando a gente está mais firme, está mais estruturado, nosso sistema de defesa tende a nos blindar de uma forma mais perfeita, mais adequada. Por isso tem gente que pega a gripe, gente que não pega a gripe. Tem gente que pega a tuberculose, tem gente que não pega, porque o sistema de defesa, o sistema imunitário que está no intestino. Então, quando você fala que o intestino funcionando bem, nós vamos ter um funcionamento mental melhor, é clássico, isso aí é uma coisa verdadeira mesmo, né? Por isso o termo enfesado, que é enraivecido, tem a ver com as fezes retidas. Sensacional. Aqui, gente, você tem do melhor a ser oferecido na TV brasileira, exatamente porque de tudo um pouco se preocupa com você, a Rede Super se preocupa com você e com a sua família. A próxima característica aí do transtorno bipolar, ilustrado aí na tela, ainda na fase depressiva, é essa sensação prolongada de cansaço, fadiga, as mudanças nos hábitos alimentares e de sono e chegando aí, culminando com os pensamentos suicidas, doutor Aloysio. Hoje o suicídio está muito discutido, isso daí é importante. Durante muito tempo se evitou falar em suicídio, porque toda vez que se noticiava sobre os suicídios, aumentava o índice de suicídio. Então foi feito um acordo de cavalheiros, não tem uma lei proibindo informações sobre isso, mas não se divulga. Esse mês suicidaram tantas pessoas em Belo Horizonte, porque isso não funciona como uma forma de prevenção. Isso funciona meio como um estímulo, entendeu? Porque você vê que um tanto de gente fez e fala assim,
né? Tá comum, eu faço também. Por isso que quando artistas ou pessoas mais conhecidas cometem o autoextermínio, isso daí gera uma onda, um aumento do suicídio. Porque o suicídio, na verdade, é uma tentativa simplista de resolver o problema, né? Para o mundo que eu quero O descer. assunto deve, pode, tem que ser debatido, né? Para conhecimento, como o senhor falou lá atrás. Agora, esses números é que... Não é só ficar falando número. Tantas pessoas, que nem se fosse assim, tantos acidentes automobilísticos, ponto. Assim, isso não resolve, você tem que desdobrar o raciocínio, você tem que fazer uma análise. E esse mês, inclusive, é um mês que está sendo... amarelo aí, né? Que tem a ver. Prevenção e ao a gente suicídio. pode usar até o amarelo, gente, como um sinal de advertência. Né? A gente ficar aí 2, 3, 4 dias meio derrubado, sem motivo, porque você tem as depressões, que a gente chama de depressões reativas, que é quando você está sem dinheiro, quando você perde um amor ou é traído nos negócios. Tem a depressão reativa, ela é uma depressão que a gente chama de exógena, teve uma causa externa. E as depressões endógenas, que são essas depressões mais graves, como o distúrbio bipolar, que não precisa de ter um fator motivador, não precisa de ter um fator causador. Eu até brinco de falar que as depressões endógenas, a pessoa pode estar com tudo em cima, como diz na gíria, quando está tudo beleza, né? E ela se sente por baixo. Então é muito diferente. A depressão neurótica é uma depressão reativa. Aconteceu alguma coisa que me deixou mais derrubado, mais triste. E todos estamos sujeitos a ela. Claro, fatores externos que realmente nos atingem, né? Por isso essa blindagem, esse escudo protetor é tão importante. O escudo protetor que nós temos que ter diante da vida, gente, que permeia, que regula as nossas relações eu-mundo, mundo-eu, eu-outro e o outro-eu, deve ser que nem a membrana celular, uma característica que a gente chama na medicina de permeabilidade seletiva. Esse nosso escudo protetor, essa nossa blindagem, deve deixar algumas coisas de fora entrarem e outras não, deve deixar algumas coisas de dentro saírem e outras não. Então, no caso das depressões endógenas, não há necessidade de fatores externos atrapalhando. É lógico, se uma pessoa tem um distúrbio bipolar e passa por uma situação de desgaste externo, isso funciona como um gatilho, como um starter para esse processo que é endógeno se manifestar. Mas aí você tem o endógeno, o interno, acrescentado do externo. Aí junta a fome com a vontade de comer, tem... Aí complica. Né? Aí eu pergunto para o senhor, quando a gente traz esse número aí de 4% da população brasileira atingida aí pelo transtorno bipolar, esse é um número frio, subestimado ou superestimado? Acredito eu que subestimado. Subestimado. Por que eu falo subestimado? Porque é subnotificado. Porque se você pegar o número de cidades brasileiras, das 5.500 e tantas cidades brasileiras, se você for ver em quantas cidades tem psiquiatra, é um número pequeno. Porque a maior parte dos psiquiatras está na região sul e sudeste. Quando você vai subindo para o nordeste, depois para o norte, então a maioria dessas pessoas são tratados por clínicos gerais, quando tratados, porque tem muita gente que fica em casa, em cima da cama, a família não sabe o que fazer, não sabe para onde levar, então boa parte desses tratamentos não é notificado enquanto um distúrbio bipolar. Então eu acredito que realmente o número seja maior, infelizmente, e boa parte, feito eu falei, dos casos de depressão bipolar, de distúrbio bipolar ou de PMD, que é a psicose maníaco-depressiva não tratada, o risco de autoextermínio é muito grande. É muito grande. Então, doutor Aloysio, para a gente dar aqui os rumos finais da nossa boa conversa, vou pedir para o senhor, naquela câmera ali, fazer a sua consideração final, falando para o nosso público, falando ali para o senhor, para a senhora que nos assistem agora, dando esse seu recadinho sobre o cuidado aí a respeito do transtorno bipolar. O raciocínio, gente, é que todos nós oscilamos, todos nós temos momentos melhores e momentos não tão bons, mas nós precisamos de ter a intenção, precisamos de ter o desejo, a vontade de dar sentido para a vida, entendendo que a vida, antes de ser um desafio, é uma oportunidade. E oportunidade de quê, Serginho? De que a gente possa, então, evoluir espiritualmente, que a gente possa se desenvolver. E a meta final é cumprir a nossa missão. E quando voltar ao plano espiritual, como dizem os indianos, eles se imaginam uma gota que dá um pulo de cabeça no oceano, deixa de ser gota e volta a ser oceano. Perdemos essa consciência individual brilhante
mais limitante e voltamos a integrar a consciência cósmica, ser um com Deus dentro do conceito espiritual mais amplo. E a ideia de que estar em corpo físico é uma oportunidade, antes de ser um desafio, oportunidade para quê, gente? Para cumprir bem a missão e depois ficar livre desse nosso nível meio precário de desenvolvimento, com tanta dor, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta fome. Então a gente entende que viver bem é uma forma de poder futuramente viver outros níveis e não precisar de passar, como diz na gíria adolescente, esses perrengues que nós todos estamos passando aí, que são perrengues muito básicos, né? Você ter condição de alimentar todo mundo e ter tanta gente com fome, isso é um sinal de precariedade que não é só material, tem um nível espiritual que nós precisamos de elevar. Portanto, né, se não ter sentido na vida espontaneamente, forçar a barra e se não, para a vida ter sentido, se não tiver tendo jeito, fazer uma consulta, fazer um diagnóstico e avaliar se você não está com algum problema orgânico que possa estar levando a essa falta de sentido para a vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.